Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Hoje eu vou contar para vocês como eu venho mudando a minha forma de me vestir ao longo do tempo. E isso tem tudo a ver com fé. Sim, foi o Senhor que me pediu para mudar a forma de me vestir. Muitas vezes a gente pensa que fé, que a nossa vida de espiritualidade é só o momento onde a gente está rezando, é só o momento onde a gente está fazendo devocional, é só o momento onde a gente está na igreja. E a gente se esquece que fé é sobre tudo na nossa vida. É entregar a nossa vida nas mãos de Deus e deixar que Ele trabalhe. E Ele vai trabalhar até mesmo na sua forma de se vestir, na sua forma de se falar, de se comportar. Ele vai moldar muitas coisas. E a forma de me vestir foi uma das coisas que Ele tocou em mim. Então lá atrás eu me vestia de forma... Eu usava sempre modinha, né? Conforme a maioria das pessoas se vestiam ali, era a forma como eu me vestia também. E de certo modo, era um jeito um tanto quanto vulgar de se vestir. Sempre roupas muito justas, mais coladas, e não era muito adequado, não era modesto, né? Só que lá atrás, quando alguém falava em relação à modéstia pra mim, que essa palavra mesmo eu acho que eu nem escutava, mas se alguém falasse que a minha forma de me vestir estava inadequada, eu achava que isso era uma verdadeira besteira, que não tinha nada a ver. Eu de fato não fazia aquilo por maldade, por querer me aparecer. Era só que eu achava que era algo que não tinha importância nenhuma, né? A forma de me vestir não era pecado. Não, eu não via dessa forma. Eu não via algo errado ali. E eu me vestia, né, da forma como eu achava mais bonito, que no caso era a forma mais de modinha, né? Aquilo que a moda pregava, que quase todo mundo usava, era a forma como eu queria também. Essa necessidade de se enquadrar, né? Que a gente tem quando a gente não se conhece muito bem, quando a gente não se ama e quando não se entregou ainda verdadeiramente na mão do Senhor. E isso, quando eu comecei a estudar mais, né, sobre o catolicismo, comecei a me aprofundar, teve um momento que eu tive uma experiência muito sobrenatural com o Senhor e naquele momento a minha cabeça mudou. Teve uma metanoia ali, uma mudança de direção, né? Uma mudança de mentalidade. Eu tava trabalhando e eu coloquei uma live para eu assistir. Eu sempre gostei, quando eu tava fazendo serviços mais manuais ali, eu sempre gostei de colocar algo para eu escutar, porque isso me ajuda a me concentrar melhor. Então eu coloquei uma live, era uma live de oração, e nesse momento a pessoa começou a falar sobre a modéstia, e pela primeira vez eu não quis só revirar o olho e falar, lá vem falar dessa bobagem. Aquilo me pegou, sabe? Aquilo me tocou, o Espírito Santo me pegou profundamente naquele momento, gente. Eu comecei a sentir, assim, um fogo do Espírito Santo que eu precisava prestar atenção naquilo e aquilo seria mudado dali pra frente. E enquanto ela ia falando na live, as roupas ia passando, assim, na minha mente, sabe? Como se tivesse um filme passando, assim, ó. Todas as minhas peças que eu precisava tirar do meu guarda-roupa. E aquilo, terminou aquela live e eu continuei o tempo todo com aquele incômodo no meu coração, não vendo a hora de chegar na minha casa que eu precisava tirar essas roupas. Quando eu cheguei em casa, gente, não levou 5 minutos. Eu retirei todas as roupas inadequadas. Parecia que elas estavam etiquetadas. Eu só cheguei e fui tirando do cabide, mexendo, tirando, sem nenhum tipo de apego. Eu de fato precisava tirar. E tinha roupas ali que era nova. Tinha um vestido que eu tinha comprado há um mês atrás pra ir num casamento. E hoje eu até me arrependo da roupa que eu fui nesse casamento, né? Um vestido extremamente colado, com racho na lateral enorme, decotado assim, uma cor bem cheguei, vamos dizer assim, nada discreto, né? Então hoje eu até me arrependo de ter ido com essa roupa. E assim, eu tinha comprado há um mês e eu tirei sem nenhum tipo de apego. E deu 3 sacolas, assim. Quando meu esposo chegou, ele falou, o que é isso? Eu falei, é roupa para doação. Aí ele deu uma olhadinha e falou, mas tem roupa nova aqui. Como assim? Porque já era costume meu tirar algumas roupas, né? Do guarda-roupa, fazer doação e tudo mais. E meu esposo falou, tem roupa nova aqui, o que você vai doar? Eu falei, olha, não dá mais pra mim. Expliquei pra ele o que tinha acontecido, né? Eu acho que ele ficou até de certa forma assustado, mas eu retirei essas roupas. No caso, eu doei essas roupas, depois eu recebi uma orientação, mas foi só depois, que quando são roupas vulgares, roupas que não servem mais pra mim, que eu recebi essa orientação do Espírito Santo, que aquilo não era uma roupa adequada para que eu usasse. Então também não é adequada para que eu doe. Eu recebi a orientação que deveria ter sido queimada, mas não foi o que eu fiz, tá? Mas tô passando essa orientação aqui pra vocês também, no momento. Porque eram roupas inadequadas, inapropriadas. Se fazia mal pra mim, eu não posso doar pro outro. Mas na época eu não tinha essa mentalidade, tá? E eu retirei essas roupas e dali pra frente começou uma jornada, isso foi em 2021, e começou uma jornada de mudança de mentalidade. Então, eu só via até aquele momento modinha, eu só me sentia bonita com roupa extremamente justa, colada, curta, e a partir dali eu tive que começar a olhar pro lado mais modesto, mas não era o que eu achava bonito, entende? Que
por mais que eu via que aquilo era uma verdade, eu tinha entendido naquele momento que a modéstia era uma verdade, que o Senhor se preocupa sim com a nossa forma de se vestir, mas até a minha mente mudar e passar a gostar daquilo é um processo, não acontece num passe de mágica. Aconteceu incômodo num passe de mágica, mas até eu encontrar estilo e tudo mais, é toda uma jornada. Então, naquele momento foi um pouco conflituoso para mim, porque eu olhava assim para as pessoas modestas que eu tinha de referência, né, no meio católico, e as pessoas que eu conhecia que se vestiam de forma mais adequada, e aquilo não brilhava em meu olho, eu não achava aquilo bonito. Eu falei, Senhor, agora eu me sinto totalmente perdida, o que que eu vou fazer? Mas mesmo me sentindo perdida, a partir daquele momento eu comecei a tentar me adequar. Então, assim, eu nunca fui de comprar muita roupa, nada disso, mas conforme eu ia comprando uma peça ou outra, eu já procurava comprar uma peça mais adequada. Mas a minha cabeça também foi mudando muito ao longo desse processo, né? O que que é bonito, o que que não é, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, e eu não conseguia me encontrar. E levou muito tempo, tô começando a me encontrar agora. Eu vou contar toda essa jornada aqui pra você. Mas se esse vídeo já tá fazendo sentido, curta e já se inscreva no canal, tá? Porque isso ajuda o YouTube a partilhar esse vídeo para mais pessoas que talvez também estejam passando por esse processo de mudança na forma de se vestir. E, inclusive, aqui tem muitos outros relatos, tá? Eu trago no YouTube vídeos semanais, sempre contando algo daquilo que eu tô vivendo. Então, assim, eu me senti perdida sem referência. Mas eu vinha estudando muita coisa em relação ao catolicismo ali, algumas coisas eu já tinha como verdade, mas eu achava que era impossível viver na prática, né? A modéstia era uma dessas. Eu falava, Senhor, como que vive isso na prática e ainda assim se sente bem, se sente bonita? Porque na minha cabeça bonita era usar roupa inadequada, né? Então parecia que para eu viver a modéstia eu tinha que viver feia, eu tinha que me anular. Era essa a sensação que eu tinha. E nisso apareceu para mim no Instagram o canal do Ítalo e da Samia Marcilli também, que eram pessoas que eu não conhecia. E quando eu vi a Samia, gente, eu confesso para vocês assim que foi um uau, tem como sim viver muitas coisas que eu tô entendendo que é a verdade sem me anular, né? Tem como unir as duas coisas, porque eu achei a Samia muito elegante, muito bem vestida, era uma mulher que se cuidava, já tinha muitos filhos, mas não tava se anulando, porque eu via muitas mães, né, relatarem quanto a vida delas, quanto elas tinham se anulado após a maternidade, enfim. A Samia, na hora que eu olhei, ela me foi um exemplo diferente, assim. E eu gostei daquilo. Então, aquilo foi um momento onde eu respirei e falei assim, opa, pera, tem como sim viver a modéstia e se vestir bem, né? E a partir dela fui buscando outros canais ali, pessoas que se vestiam bem, pra me inspirar e tudo mais. Só que assim, eu não queria copiar ninguém, eu queria me encontrar, né? Um estilo que fizesse bem pra mim. Mas aí eu fui tentando, tá, gente? Fui comprando as roupas, algumas vezes eu acertava, outras vezes eu não acertava. Fui tentando me conhecer, mas eu confesso que até hoje eu me acho um pouco brega, tá? Na forma de me vestir. Não gosto, não me tenho como referência ainda. Eu ainda serei, tá? Porque eu acho que de fato a beleza importa. Eu não levo a forma de se vestir de qualquer jeito. Eu acho que a beleza importa. Eu sempre, né, trouxe muito isso lá no Instagram, já trago aqui pra você. Tudo que Deus fez é belo, né? Olha tudo que Ele criou, olha a natureza, tudo é belo, então Ele se preocupa com a beleza. Nós, mulheres, temos como uma virtude a beleza, né? Olha, nosso corpo todo mais desenhado, a sensualidade faz parte da mulher. Só que a forma como você usa ela é que faz diferença. Você pode usá-la pro bem como pro mal, certo? Mas assim, a sensualidade é uma característica natural da mulher, a beleza é uma característica natural da mulher. A gente tem que expandir isso pro mundo. Então, a forma de se vestir se importa. Até esse momento, onde eu comecei a olhar pra modéstia, eu também me fazia uma coisa muito errada. Eu tinha, assim, umas roupas de usar em casa, muito acabada, e tinha as roupas de sair. Eu me arrumava somente pra sair. Se fosse ficar em casa, eu estava sempre de qualquer jeito. E aqui a minha mentalidade mudou também. Porque Deus é um Deus de rotina, né? Quem que são as pessoas mais importantes da minha vida? A minha família. Então, qual é o sentido de eu me arrumar só pra sair? Só pra pessoas desconhecidas e não me arrumar na minha casa? Então, a partir desse momento também, eu acabei com as roupas de ficar em casa. Aquelas roupas mais acabadinhas, fim. Eu estava vestida em casa, no mínimo, como eu iria para um supermercado, por exemplo. Porque se para eu dar uma voltinha na rua, buscar alguma coisa, comprar alguma coisa, eu preciso trocar de roupa, é porque não tá funcionando da forma como eu tô me vestindo, não tô agradando a minha família, né? Então eu passei a me preocupar de fato a estar mais ordenada dentro da minha própria casa. E nisso veio essa mudança de mentalidade, veio a primeira gestação, a amamentação, depois a segunda gestação, a amamentação de novo. E nesse período do corpo da mulher também muda muito. Então aí a crise de
estilo, de identidade, de roupa, de como vestir, qual a forma certa, ela aumentou. Eu tinha o tempo todo, gente, a sensação assim, de que eu queria tirar tudo do meu guarda-roupa, pegar 10 mil reais lá e renovar meu guarda-roupa, né? Mas ainda bem que eu não fiz isso, porque eu não tinha esse dinheiro mesmo pra gastar com isso. Mas eu teria feito tudo errado, né? Porque o estilo a gente vai construindo com o tempo, precisa de observação, precisa de análise. Nesse meio tempo eu fiz bastante compras erradas. Então foi necessário esse tempo assim para eu me encontrar mais. Hoje que eu tô chegando lá. Então o que eu fui mudando de primeiro momento nesse tempo? Eu priorizei as roupas mais básicas. Por quê? É um estilo que eu gosto muito. Eu continuo gostando e é um estilo que eu vou levar pra vida, roupa básica, um jeans e uma camisetinha, coisa que funciona muito bem. Eu acho que funciona para todos os lugares, né? Se eu tô em casa confortável, dá certo. Se eu vou precisar sair, você coloca um acessório a mais, um salto também dá certo. E nessa época eu já tava em casa, né? Eu e meu esposo, a gente já tinha conversado, eu tinha decidido sair do meu emprego de CLT. Tinha vindo para casa para passar um tempo a mais com as crianças, e nesse processo veio a formação de terapeuta, eu comecei a atender aqui da minha casa e tudo mais. Então eu passava muito tempo aqui, né? E o básico, gente, dava tanto para eu cuidar das crianças, cuidar da casa, né, estar ordenado e confortável, quanto dava para eu vir aqui atender, quanto dava para tudo. Então, a minha prioridade foi aqui, ter um guarda-roupa básico. Então, assim, eu gostava muito de roupas muito coloridas, de calça jeans com rasgo e tudo mais. Eu parei, eu fui no básico, né, na calça de lavagem única, sem nenhum rasgo. Short jeans eu me mantive usando, só que não tão curto nem tão colado, shorts um pouco mais compridos. Também comprei short de alfaiataria, que é algo que combina bem, só que eu priorizo usar o short aonde? Em casa, ou quando eu vou pra praia, quando eu moro perto de praia de Água Doce aqui, então quando a gente vai ali na prainha também, então, né, ou alguma coisa só com os amigos mais próximos, é onde eu uso o short. Eu não, desde então eu não me sinto mais tão à vontade de ficar indo na rua com roupa mais curta, né, por mais que ele não é tão curto como eu usava antes, né, agora já limei a coxa e tudo mais, mas eu prefiro evitar também, uso com menos frequência, mas tem. Então, fui no básico, né? Camisetinha, blusinhas básicas, porque isso me permitia fazer tudo com essa roupa básica. Foi a primeira coisa que eu priorizei. E daí eu também priorizei cores neutras, né? De parar com estampa e tudo mais pra ficar com tudo certo. Só que eu gosto de roupa colorida, eu gosto de uma estampa, então eu deixei isso pra vestido, porque daí é uma peça única, não precisa combinar com nada. Então fui adequando de certa forma assim. Mas eu errei em muitas compras, por exemplo, eu tenho um quadril mais largo, então uma saia que é um pouco mais rodada ou mais aberta embaixo me deixa com o quadril largo. Eu amo saia midi, mas eu comprei 3 erradas, assim, que quando eu coloco, eu acho ela bonita, mas quando eu coloco eu não me sinto bem. E tô adequando aqui o certo. Agora eu já entendo que eu preciso de saias mais retas, assim, né? Calças mais retas também, que não fica nem justa, nem muito larga, justamente por conta do quadril um pouco mais avantajado. Fui conhecendo um pouco mais o meu estilo, né? Então eu gostava até de usar alguns decotes assim, não tenho muito seio, mas hoje eu já não me sinto à vontade, uso sempre roupa mais fechada ou decote mais quadrado, que é onde eu acho que é mais modesto e eu me sinto melhor, também dá pra ir pra mais lugares. Comecei a comprar um pouquinho mais de roupa de manga pra ir pra missa, né? Pra estar mais adequada ali. Enfim, comecei a ajustar bem o guarda-roupa, mas ainda assim sem encontrar o estilo, né? No final do ano agora, o Espírito Santo começou a me incomodar muito a me cuidar mais de mim. Por quê, gente? 2 gestações, 2 filhas seguidas, pequena, eu acabei me perdendo um pouco de mim em algum momento. Tentava fazer o básico ali bem feito, de me arrumar, de me cuidar, né? De não ficar de qualquer jeito, mas assim, eu tava esquecendo de beber água, eu tava esquecendo de tomar minhas vitaminas, tava fazendo bastante coisa assim, né, uma correria sem fim que eu não tava conseguindo prestar atenção em mim, eu não tava mais me exercitando porque eu não tinha encontrado horário, e o Espírito Santo me incomodando muito a cuidar mais de mim, e eu comecei a cuidar mais de mim, principalmente, né, no final do ano ali eu já comecei, a questão de cremes, hidratantes, eu sou péssima com isso, sempre fui, então eu comecei a pegar mais esse hábito, me exigir um pouco mais, pra de fato cuidar mais de mim. E agora, nesse início de ano, ele começou a me incomodar de novo muito com roupa, sabe? É como se parece que ele mesmo quer que eu me encontre. Por quê? Da mesma forma que a Samia foi uma inspiração pra mim, pra eu me adequar, tudo aquilo que o Espírito Santo faz na gente, ele quer fazer através da gente, né? Então, eu tô aqui gravando conteúdo pra vocês, sendo, entre aspas, um pouco blogueira, né? E de alguma forma isso vai trazer inspiração pra vocês também. E outras pessoas que me encontrarem, que
da mesma forma que eu olhei pra Samba e falei, poxa, tem jeito de se vestir modesta e estar elegante e estar bonita, creio que o Espírito Santo também deseja que eu saia, entre aspas, da minha breguice, porque assim eu não me encontrei muito bem ainda, para que eu me sinta bem, para que eu me sinta confortável, para que eu me sinta bonita e também inspire outras mulheres a fazer isso. E nesse começo do ano ele pegou firme nisso, eu conversando com uma amiga, falando sobre vestimenta, ela falando a mesma coisa, né, que ela tá tentando se enquadrar na modéstia, mas ela ainda se sente um pouco perdida. E conversando com ela, algumas coisas foram fluindo. De repente apareceu um vídeo aqui no YouTube de uma pessoa que eu nem conheço, eu não sei o nome dela, acabei nem seguindo o canal. Na hora que ela falou de paleta de cores, eu falei, eu vou pedir pro ChatGPT, ver se ele me ajuda com isso. Né? Na hora deu esse estalo, assim, que eu falo, aqueles atos de fé que vem do Espírito Santo, né? Eu fui lá, chat, eu preciso fazer a minha coloração pessoal, você me ajuda? E eu fui fazendo, gente, aqui ó, uma dica bônus, façam para vocês se encontrarem aí também. Ele foi me fazendo algumas perguntas, eu fui respondendo até que, pum, chegou na minha coloração pessoal. Fiz o teste ali de frente para a janela, com o meu telefone, com o meu celular mesmo, câmera virada para mim. Ele pediu para colocar alguns tecidos ali, foi me orientando com as cores, e conforme eu fui colocando, gente, que diferença, né? Eu até coloquei aqui um azul marinho, porque é uma das cores da minha coloração pessoal. Segundo o ChatGPT, minha coloração pessoal é inverno suave. Eu confesso que eu até me surpreendi, porque eu gosto muito de roupa clara ou roupa colorida. E o inverno suave é roupas com tonalidade mais escura. O preto fica muito bem em mim, azul marinho, cinza, vinho. As roupas coloridas são pouquíssimas, ali um verde, um azul, um rosa, mas ainda assim com cor mais apagada, sabe? Um rosa queimado, um verdezinho mais apagado, tudo bem neutro, bem escuro e bem neutro. Eu levei um susto, né? Porque eu usava... Olha como que a gente não se conhece, olha como que a gente não se observa. Eu não observava o que ficava bem em mim. Eu peguei uma blusa terracota, na hora que eu coloquei aqui, gente, eu fiquei toda manchada, né? Eu tava num lugar bem iluminado, a minha pele ficou toda manchada. A hora que eu coloquei uma blusa preta, clareou tudo. Eu falei, uau! Só que eu fui lá no meu guarda-roupa, eu quase não tenho. Eu falei, não, hoje, já que é pra gravar um vídeo falando sobre isso, eu vou estar vestida adequadamente. Então agora, olha, eu já sei minha coloração pessoal. Daqui pra frente eu vou comprar roupas nas cores que mais combinam pra mim, né? Que me deixam melhor, me deixam com uma aparência mais bonita. O meu esposo, sempre que eu colocava alguma roupa nude, ele falava, você não devia usar roupa dessa cor, porque não cai bem em você. Porque eu ficava muito apagada, muito pálida. Mas é algo que tá super usando, super na moda. Então a minha vontade era de comprar muita roupa nessa tonalidade nude, meio marrom e tudo mais. Mas é algo que de fato não me cai tão bem. O marrom, ele cai bem se for aquele marrom bem mais escuro e bem mais apagado, com fundo cinza, assim. Na verdade, todas as cores que tem a tonalidade, um fundinho de cinza nela, é o que cai bem em mim. Agora eu sei, né? Então daqui pra frente é que eu vou me adequar melhor. E com isso, eu gastei um tempo pensando naquilo que de fato eu gosto, né? Qual é o estilo que eu gosto? Qual é o estilo que eu gosto? Eu gastei tempo com isso, gente, pensando naquilo que eu me adequo. E eu cheguei à conclusão, fui pesquisando um pouquinho no Pinterest e tal, eu cheguei à conclusão que eu gosto do básico, né? O básico, ele funciona muito bem pra mim, é um estilo que eu gosto muito. E eu gosto do elegante mais casual, elegante casual o nome, né, que são essas roupas de alfaiataria e tudo mais, mas nada muito romântico e tal. Mas olha, eu não gosto do estilo romântico, que tenho blusas e vestido com a manga bufante, toda vez que eu coloco eu fico meio, não gosto muito disso, né, mas tenho e vou usar. E vou me adequando aos poucos. E assim, o que foi mais desafiador nesse período? Lá, quando o Espírito Santo falou assim, lá atrás, vamos mudar essa forma de se vestir que não tá adequada, eu já tinha conversado com meu esposo e a gente já tinha tomado a decisão de que eu sairia do emprego para retornar para casa. Então, para fazer isso, eu me organizei ainda mais. Eu sempre fui muito organizada financeiramente, tá? Mas eu resolvi, falei, vou zerar o meu cartão, eu vou parar de comprar qualquer coisa parcelado, para de fato a gente ia começar um novo tempo no nosso casamento. Então, eu queria estar o mais organizada possível. Então, eu tinha decidido que eu não ia mais ficar comprando, já que eu ia retornar para casa. E o Espírito Santo vem e fala, tira um monte de roupa. Na hora eu levei um susto. Logo em seguida vem uma gestação, mas eu tava em casa, então chegou uma nova criança. Não tem como a gente ter tudo, né? Eu renunciei à questão de trabalhar mais, né? Ganhar um pouco mais para estar mais perto da minha filha, porque eu achei muito importante isso naquele momento, essa decisão foi tomada junto com meu esposo. E é claro que a gente tinha que renunciar a alguns gastos extras, né? E roupa não era algo que eu ia comprar só conforme precisasse, mas eu tirei um monte de coisa e dá aquele vazio, né? Aquele desespero. Chegou uma criança, daí já muda muito os seus gostos, o seu corpo muda, parece que as coisas não ficam bem. De novo, aquele desespero de falar, meu Deus, e agora? Aí eu
né, o Espírito Santo me incomodando, eu fui fazer uma nova formação, fui gastar no momento que eu não podia tanto assim. E sempre esse processo, assim, de querer me adequar com as minhas roupas, mas não poder, financeiramente não poder, porque não era algo para aquele momento, né? Naquele tempo eu não podia ficar gastando com roupa, isso tinha que ser um processo longo. Gente, foi em 2021, nós estamos em 2026, né? 5 anos já nesse processo, e ainda não estou adequada na minha vestimenta, da forma como eu de fato olho e falo, nossa, que linda que eu estou, me sinto bem, né? Tem algumas roupas que eu olho e eu falo, eu tô adequada, eu tô modesta, mas eu não tô bonita ainda, né? Porque nesse processo eu fui comprando algumas roupas erradas, né? Até acertar o estilo. Muitas vezes a gente pensa que se aproximar mais de Deus, a gente vai ter tudo, né? A gente vai ganhar tudo, tudo vai chegar, tudo vai dar certo. E não é assim, vai ter muita renúncia no seu processo, né? Deus primeiro vai dar uma esmagada em você. E nesse momento agora, pasme, ele começou a me incomodar de novo para retirar algumas roupas que já não fazem mais sentido, né? Aquelas roupas que eu já tenho certeza, assim, que não cai bem em mim, que eu não tô me vestindo bem. Eu fui lá, hoje cedo, já comecei uma limpeza de novo no meu guarda-roupa, tirei algumas roupas assim que de fato não me caem bem, calças que me vestem mal, blusinhas que eu já tô há algum tempo sem usar porque não me veste bem, então eu tô deixando parada ali no guarda-roupa. Fui tirando algumas peças que já não fazem mais sentido, que eu já sei que eu não vou usar. Mantive outras que eu não me sinto tão bem, mas que eu uso muito, porque eu comprei, então eu preciso usar, né? Não dá pra ser rebelde assim, né? Eu comprei, daí depois passa um tempo, eu percebo que não me cai muito bem, pum, já não vou usar mais, né? Não dá. E assim, a gente tá construindo agora, também é outro momento onde eu não tô gastando muito comigo, né? É um momento onde eu continuo me privando, fazendo aquilo que é o essencial, mas deixando alguns gastos supérfluos, né? Que a gente gosta de fazer, né? De beleza e tudo mais, mas eu tô me contendo muito nisso. E no início do ano, Jesus me incomodou muito com um jejum de compras. Eu confesso que eu achei até estranho ali no começo, falei, jejum de compras, Senhor, nem compro tanto assim pra mim, né? Faz muito sentido, parecia que não ia ser algo difícil, né? Mas daí ele pediu o jejum, eu falei, amém, eu faço. Até o mês de março ele me pediu, 3 meses ali, sem comprar nada pessoal pra mim, né? As coisas da construção e tudo mais, né, é indiferente, é algo pra mim, roupa, calçado, cosmético, essas coisas assim que não é pra eu olhar pra isso. E eu falei, ok, eu vou fazer, e não parecia que ia ser algo difícil. 2 semanas depois ele me pede pra tirar as roupas do guarda-roupa. E daí quando eu fui tirando as roupas, e ele já me deu esse conhecimento, né, olha, qual é a minha paleta de cor, qual é o estilo que eu gosto. Então, gente, na hora que você descobre o estilo que você tá, o que você quer fazer? Sair comprando. Mas ele me segurou antes, lá atrás. Ele pediu um jejum. Porque Deus é sábio, né? Ele pediu a renúncia antes, até porque para eu pensar bem, para eu fazer escolhas certas, para eu não ir na emoção. Então eu descobri tudo isso agora. Eu tenho tempo para namorar um pouquinho as roupas que de fato eu quero comprar, aquilo que vai me cair bem, entender um pouquinho mais de tecido. Eu não me preocupava com isso, né? Eu, na verdade, lá atrás, eu era a pessoa que gostava muito de, sim, ter mais. Então eu sempre queria roupinhas muito baratas, né? Mais baratinha para estar sempre comprando, né? Para ter olhar o guarda-roupa um pouquinho cheio, isso era melhor. E nisso a minha cabeça também foi mudando muito. Hoje eu prefiro comprar uma roupa de qualidade melhor. Prefiro ter menos, mais peças boas. Prefiro ter aquele guarda-roupa um pouco mais inteligente, que é mais fácil de combinar, porque eu não olhava para combinação. Eu olhei para aquela blusa, gostei, eu ia levar, independente se combinava com as outras peças que tinha em casa. Então agora eu quero algo mais fácil, né? Quero gastar menos tempo pensando em que roupa vestir, quero que as combinações deem mais certo. Então minha mentalidade foi mudando muito nesse tempo, né? Antes, quantas vezes assim, tal loja tá na promoção, eu ia lá e comprava às vezes alguma pecinha ou outra e chegava em casa, nem gostava tanto assim, só fui na emoção porque tava baratinho, sabe? Então isso mudou totalmente. Hoje eu não quero mais agir na emoção, eu quero de fato comprar aquilo que cai bem em mim. Então eu comecei a entender um pouquinho mais sobre tecido. Então assim, é um tempo onde ele tá me preparando para daqui para frente eu de fato fazer escolhas adequadas. Nesse tempo aí de 2021 até agora, eu também optei por, mesmo mudando a mentalidade, eu optei por continuar comprando roupas baratas. Por quê? Porque eu sabia que eu ainda não tinha me encontrado ali, né, na forma de me vestir, qual estilo eu gostaria, qual roupa eu gostaria de fato de comprar, como eu me sentia bem mesmo, assim, eu não tinha me encontrado. E porque meu corpo foi mudando muito ao longo do tempo, né? Na gestação o corpo muda, e quando o bebê nasce, às vezes, né, na primeira filha eu emagreci muito, aí depois do desmame engordei um pouquinho, aí veio a segunda filha, gravidez de novo, o corpo muda. Enfim, o corpo foi mudando muito ao longo do tempo, então eu preferia não gastar muito,
né? Não adiantava eu comprar uma roupa boa que eu ia levar pra vida, sendo que nesse período meu corpo tava mudando. Então eu preferi, comprei bastante coisinha assim na Shopee. Vou até pesquisar alguns links e deixar aqui na legenda pra vocês, de coisas que fizeram sentido pra mim. Pra ir me adequando na forma de me vestir e me conhecendo, então, sem gastar muito com isso, né? Comprando de vez em quando uma pecinha ou outra, já são 5 anos aí, então nesse período, né, comprei algumas coisas aos poucos e nesse tempo eu fui me conhecendo. Então, assim, tudo na nossa vida é processo, né? E entenda, Deus, ele sempre vai pedir a renúncia primeiro, né? É difícil ir lá e tirar as peças do guarda-roupa, porque você nem sabe se depois, quando é que você vai poder comprar. Mas nada te falta e a gente precisa confiar, né? Deus, ele precisa trabalhar o nosso coração e é assim que ele trabalha, exigindo da gente muitas vezes. Então não pense que se aproximar de Deus não vai mudar você, ele vai te mudar em muitas coisas, ele vai te exigir muitas renúncias e isso é importante ser feito. Outras coisas que foi mudando também. Eu gostava muito de unhas longas, adorava fazer alongamento de unha, deixar elas grandes e com bastante decoração, né? Hoje eu não gosto, não vou mostrar minhas unhas aqui porque eu não tenho tempo de fazer, mas prefiro a minha unha natural, mais curtinha e pintar sempre de tonalidade neutra, né? Nada de desenho, nada de decoração. Hoje eu prefiro algo mais clássico nisso, mais básico também. Maquiagem, eu adorava fazer aquelas, né? Quando eu ia fazer maquiagem profissional para algum evento, assim, que a gente se sentia totalmente transformado. Hoje eu já não gosto mais. Eu só faço se o evento me pedir muito, mas eu prefiro o básico bem feito, né? Eu não quero nada que me mude muito, eu não quero... eu me sinto até um pouco mais envelhecida, né? Porque daí já começa as rugas e tudo mais, então parece que a maquiagem mais pesada, ela realça ainda mais isso, então hoje eu gosto mais do básico também. Acessórios, eu também gostava, assim, de ter uma variedade gigantesca de acessórios. Eu vendi semi-joia por um tempo, então eu queria... todas as opções de todas as tonalidades, dourado, no prata, no ródio negro e pedra e normal. Eu queria tudo diferente, para estar sempre diferente. Hoje eu já prefiro esses brincos mais clássicos, às vezes, né, tenho alguns até um pouco maior, mas sempre nesse modelo mais clássico, dourado, que eu também acho que cai bem para tudo no dia a dia, numa festa que você vai, para atender, para gravar um vídeo, tudo funciona bem com o clássico, então é o modelo assim que eu mais gosto de usar. Comprei também, inclusive, alguns na Shopee, baratinho, né? Por quê? Porque, de novo, eu também tava mudando meu estilo aqui. Então, eu optei comprar mais barato pra me adequar, pra ver se era isso mesmo que eu queria. E depois que eu comprei esses brincos mais clássicos, assim, eu nunca mais usei os outros que eu tenho ali guardado, porque eu, de fato, me encontrei aqui. E vou falar, paguei super baratinho na Shopee e ele durou... Olha, já faz acho que mais de 2 anos que eu comprei os brincos e eles estão ótimos ainda. Me surpreendeu muito, muito mesmo. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição também. Daqui uns anos eu vou voltar e vou mostrar pra vocês o meu guarda-roupa super adequado, dentro da minha coloração pessoal, dentro dos estilos que eu gosto. Agora é um processo, né, de ir me adequando aos poucos, mas eu já venho fazendo escolhas mais acertadas, né? Pra quem se vestia de forma mais vulgar, hoje eu já me visto de forma modesta, já tô muito mais adequada nisso. Algumas roupas já me encontrei, outras ainda me sinto perdida, mas agora vai ficar mais fácil para me adequar. Eu acredito que a partir de agora eu vou fazer as compras mais acertadas mesmo, né, dentro daquilo que funciona para mim. E tudo na vida é um processo, vestimenta também. Teve períodos assim que eu me sentia até mal, parece bobagem, né? É só roupa e tudo mais. Não é bobagem, é algo que mexe diretamente com a tua autoconfiança, com a tua autoestima. Isso é algo muito importante para a mulher. E eu venho passando aqui por esse processo de me adequar, mas a gente tem que gostar do processo, sabe? A gente tem que gostar da mudança, a gente tem que entender que leva tempo, que é paciência, não é do dia pra noite, né? Em nada, nem na sua forma de se vestir, nem em nenhum outro processo que você esteja passando. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e se fez sentido pra você, compartilha com uma amiga. Beijos e fique com Deus.